Neste quadro comparativo, podemos observar a imensa variedade de animais existentes dentro dos mamíferos. E agora, assim como os mamíferos, observamos que as aves também possuem uma imensa variedade. A sobrevivência dos animais nos diferentes habitats implicou a evolução de estruturas especializadas nas trocas com o meio. Essas estruturas variam sobretudo com o tamanho e estrutura do corpo, história evolutiva do grupo e meio em que vivem. Como exemplo, podemos até citar a viagem que Darwin realizou, onde ele constatou que existia uma imensa variedade entre os tentilhões que habitavam as ilhas de Galápagos. Esses tentilhões possuíam características diferenciadas, pois eles haviam sofrido um processo de isolamento geográfico, e cada um sofreu um processo de mutação e, consequentemente, um processo de seleção natural diferenciada. Cada um possuía uma dieta peculiar, pois haviam disponibilidades diferentes quanto às sementes dentre as ilhas. Tomando os mamíferos como referência, seus pulmões são muito elásticos e estão alojados na caixa torácica, e são formados por alvéolos pulmonares, onde ocorre a hematose, dispostos em torno de ductos alveolares e bronquíolos. A ventilação não é contínua, mas em fases, e o ar entra e sai fazendo o mesmo percurso. Ela é realizada pela variação de volume da caixa torácica e diafragma. As aves, diferentes dos mamíferos que apresentam cordas vocais, elas apresentam a siringe como órgão fonador, que está localizado na porção inferior da traqueia, antes da ramificação em brônquios, e é constituída por uma série de membranas que vibram. As aves têm o esqueleto adaptado ao voo. Os ossos são altamente resistentes, que vão se ligar à forte musculatura do voo, são pneumáticos e são leves. O esqueleto das aves também possui uma morfologia adaptada ao voo. Possui uma aerodinâmica que permite vencer a resistência do ar. Pertencentes a essa aerodinâmica, existe o bico, que serve para furar a resistência do ar, o osso do externo, que é em forma de quilha, que permite um equilíbrio, e os membros superiores, que dão o formato das asas e possuem articulações que permitem o movimento para o voo. As aves apresentam dois pulmões que são rígidos, de volume fixo, localizados dorsalmente na região torácica. Apresentam cada um 3 subdivisões brônquicas. Brônquio intrapulmonar primário. Como o nome já diz, é o primeiro brônquio que o ar vai ter contato e permite a entrada de ar nos pulmões. Brônquios secundários podem ser médio-ventrais, que conduzem o ar aos sacos aéreos craniais, brônquios secundários médio-dorsais, que conduzem o ar para os sacos aéreos caudais, ou ainda brônquios secundários látero-ventrais, que conduzem o ar para os sacos aéreos caudais também. Brônquios terciários ou parabrônquios. Os brônquios terciários também são chamados de brônquios terciários neopulmonares ou paleopulmonares. Eles são as sedes das trocas gasosas nas aves. Os brônquios terciários paleopulmonares cursam entre os brônquios secundários médio-dorsal e médio-ventral e convergem para os sacos aéreos craniais. Os brônquios terciários neopulmonares cursam dos brônquios secundários médio-dorsais, dos brônquios secundários látero-ventrais e do brônquio primário intrapulmonar, convergindo para os sacos aéreos caudais. As aves apresentam estruturas saculares importantes para a respiração. Os sacos aéreos são grandes, complacentes, de paredes finas e originam-se de alguns brônquios secundários. Eles são divididos em dois grupos, cranial e caudal. O grupo cranial é composto por dois sacos aéreos cervicais, um saco aéreo clavicular
e 2 sacos aéreos torácicos craniais. O grupo cranial conecta-se aos brônquios secundários médio-ventrais. Grupo caudal é composto por 2 sacos aéreos torácicos caudais e 2 sacos aéreos abdominais. O grupo caudal conecta-se ao brônquio primário intrapulmonar, aos brônquios secundários lateroventrais e médio-dorsais. Todos os sacos aéreos são pares, com exceção do saco aéreo clavicular, e somam-se 9 no total em galinhas, pombos, patos e perus. O volume de gás no saco aéreo é 10 vezes maior que nos pulmões. No galo adulto, o volume respiratório é cerca de 500 ml. Nas aves não existem alvéolos como observado nos mamíferos, mas tubos contendo ar que são chamados de capilares aéreos. A maioria dos divertículos surgem dos sacos aéreos e penetram em alguns ossos. O húmero apresenta o mais importante dos divertículos, chamado de suprahumeral. Além destes, também estão presentes os divertículos supramedular, axilar, subcordal, humeral, gástrico, acetabular e ilho lombar. As aves não possuem diafragma, e as modificações corporais ocorridas no ciclo respiratório são causadas por músculos inspiratórios e expiratórios que promovem a contração e a movimentação do externo no sentido ventrocranial e lateral das costelas, que é o movimento de dobradiça do externo. Na inspiração, há um aumento do volume corporal tanto torácico quanto abdominal, o que diminui a pressão nos sacos aéreos em relação à da atmosfera, e o gás desloca-se através dos pulmões para dentro dos sacos aéreos. Na expiração, há uma diminuição do volume corporal e aumento da pressão nos sacos, e o gás é forçado a sair dos sacos passando novamente pelos pulmões. Na inspiração, o ar canalizado pelo brônquio primário intrapulmonar e pelos brônquios secundários lateroventrais e médio-dorsais atinge os sacos aéreos caudais através dos brônquios terciários neopulmonares. O ar que se encontra nos brônquios médio-dorsais atinge os paleopulmonares e finalmente os médio-ventrais e sacos aéreos craniais. Na expiração, o ar retorna pelas mesmas vias aéreas e atinge a traqueia, mantendo a mesma direção do fluxo de ar nos brônquios terciários paleopulmonares. Muita atenção, porque o movimento unidirecional do gás através dos parabrônquios paleopulmonares reduz o desvio do ar e aumenta a eficiência da ventilação. As trocas gasosas ocorrem nos parabrônquios. O gás desloca-se no lume do parabrônquio por convecção através dos capilares aéreos, átrios e infundíbulo. O sangue flui nos capilares sanguíneos em direção ao lume dos parabrônquios e as trocas ocorrem. O sangue oxigenado é coletado pelas vênulas pulmonares. Primeiro, cuidado na contenção da ave para não impedir o movimento de dobradiça do externo, pois isso impossibilita a ventilação adequada do pulmão. Segundo, a regulação da pressão de CO2 e a concentração de ácido carbônico arterial parecem ter uma relação direta com o grau de calcificação da casca do ovo. Terceiro, na castração de frangos pode ocorrer o rompimento de sacos aéreos e redução da capacidade de ventilar os pulmões. Quarto e último, as aves são muito sensíveis à maioria dos anestésicos e podem induzir a parada respiratória. Nessa situação, pode ser feita uma ventilação artificial dos pulmões por delicado bombeamento sobre o externo, comprimindo e expandindo a cavidade tóraco-abdominal até que a ação do anestésico diminua e a respiração espontânea recomece.